Olá pessoal, eu sou Fernando Cardoso, engenheiro de Minas e doutor em engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente pesquisador de pós-doutorado vinculado ao LAPROM, Laboratório de Processamento Mineral, dentro do grupo de trabalho MAFMINE. E esse é mais um vídeo da série de vídeos, né, vinculados à nossa pesquisa de pós-doutorado e aos trabalhos do grupo MAFMINE, né, que visam divulgar ferramentas e elementos de projetos de mineração vinculados às nossas pesquisas. E o vídeo de hoje, então, visa apresentar, né, alguns elementos sobre avaliação econômica de projetos de mineração, né, e alguns elementos básicos da avaliação de projetos. Bom, o vídeo vai ter a segunda na apresentação vai ter a segunda estrutura, né? Primeiro uma introdução à avaliação de projetos dos elementos básicos, fluxograma de caixa e fluxograma de caixa descontado, elementos do fluxo de caixa, os indicadores e recomendações de bibliografia complementar ao tema. Bom, então para avaliação de projetos, né, primeiro a gente precisa entender um ponto-chave que é o que é um estudo de viabilidade técnico-econômica, né? Embora eles tenham aplicação em praticamente todos os setores, né? Aqui no exemplo nós temos aqui exemplos de setores termoelétrico, construção civil, industrial, mineração, energético para energia solar, né? É importante destacar, como destaca o Casaroto, que nem sempre o único objetivo do empreendimento vai ser o econômico, embora muitas vezes, né, externalidades como impactos socioambientais possam ser revertidos em fatores econômicos, né? Às vezes, né, tu tem interesse como reserva de mercado, entre outros. Tá? Assim, destaca-se que muitas vezes a escolha de um investimento em um determinado projeto possa ser multicriterial, né? Não só vinculadas a indicadores econômicos. E mesmo que restrita à análise econômica, um determinado empreendimento pode observar diferentes indicadores, né, como o valor presente líquido do projeto, a taxa interna de retorno, né, e o custo médio ponderado, né, ou o tempo de retorno desse investimento. Né. Aqui na tabela nós vemos então para diferentes projetos diferentes parâmetros de interesse observado. Né. É importante destacar que um dos principais sempre vai ser o valor presente líquido do projeto, né, que vai dizer qual o resultado econômico que esse projeto, né, nos dá no presente. Né. Então é vamos dizer assim, é um valor precificado no tempo. Né. Complementando então sobre os indicadores, né, sobre os métodos para avaliação econômica, né, nós temos o valor presente líquido, né, que é a referência que nos diz que ele é adequado para investimentos que envolvam curto prazo ou que se realizem num tempo pequeno de períodos, embora para mineração, às vezes nós tenhamos projetos que vão de 20, 30, 40 anos, né, e a gente normalmente ainda utiliza a VPL. O que acontece é que a gente começa a ter muito perda de informação, né? A gente não sabe como vai ser a economia, né, daqui a 20, 30, 40 anos. A gente tem aproximações que, por vezes, falham quando a gente trata de períodos curtos, como 10 anos. Né? Mas é importante lembrar também que projetos de mineração, sua grande maioria, às vezes, tem um período um pouco mais curto do que 20 anos. Né? Então, são comuns projetos que a avaliação é feita para um período de 10 anos. Um outro método muito aplicado, mas que deve ser observado devido às suas limitações, né? Assim como o VPL também tem suas limitações, é o método da TIR, né? Que é a taxa interna de retorno, né? Que permite uma maior transparência na análise de investimento, facilitando a comparação com outros índices do setor. Né? Então a gente consegue comparar muitas vezes TIRs de diferentes projetos. Né? O que a gente vai ver adiante tem que ter um certo cuidado quando a gente faz o mesmo para o VPL. Embora a TIR tenha algumas premissas que em projetos de mineração devem ser observadas. Né? Então ela é um indicador, mas não pode ser vista unicamente da forma que muitas vezes ela é olhada erroneamente. Né?
E o outro é o método VAUE, né, ou CAE, que se refere ao custo médio ponderado, né, que é adequado a análises que envolvam atividades operacionais da empresa, especialmente para os investimentos que são normalmente repetidos. Né. Então, ele, vamos dizer assim, ele meio que normaliza um fluxo de caixa. Né. E, por fim, o método do payback, que é referido como um método complementar, né, que ele nos dá qual é o prazo de retorno do nosso investimento, né, de começo de retorno, que no caso específico de alguns determinados projetos de mineração, ele é um método muito interessante, porque, vamos dizer assim, adiantando, né, em áreas onde há, em situações onde há alto risco, muitas vezes é necessário ver quando que é o payback do investimento. Esse investimento vai ter um retorno mais rápido do que o outro. Bom, prosseguindo, né, então, nós temos que, como base para toda avaliação, a estruturação de um fluxo de caixa, né? Que nada mais é do que uma representação ou gráfica ou numérica, né, estruturada do fluxo de caixa, né, das receitas e despesas vinculadas a um determinado projeto. Né? Então, normalmente, né, nós temos, e principalmente isso se vê muito nos casos de projetos de mineração, nós temos um investimento inicial, né, seguido de retorno. Né? Então, essa aqui seria uma estrutura extremamente básica de um fluxo de caixa, mas que não, muitas vezes na realidade acaba sendo desenvolvida. Nós temos investimento, né, o custo de capital, né, o custo de investimento inicial, que seja com preparação de terreno, seja com compra de equipamentos, tudo que é custo feito nos primeiros períodos, né, e depois, posteriormente, começamos a ter o retorno desse investimento, seja pela venda, né, da nossa produção ou exploração. Né. Obviamente, muitas vezes nós temos reinvestimentos. Né. Isso é muito comum em todos os setores. Então, essa aqui é só uma estrutura básica. Né. Bom, é importante destacar também que, embora a simples estruturação não forneça subsídios necessários para avaliação detalhada, né, e tomada de decisão, mas ela ainda assim é básica, né, para essa avaliação. Então, a determinação apurada dos custos de investimento e das taxas aplicadas e dos valores, né, recebidos é extremamente importante. Só para exemplificar, né? Então aqui nós temos um exemplo de uma estruturação de um fluxo de caixa por um projeto de mina, né, onde a gente tem um investimento inicial, né, na casa dos 250 milhões de euros, né? Nós temos custos de lavras, custos de processamento e nós temos aqui os nossos recebíveis, que são em função de teor, do preço de venda, né, e das recuperações. Então, se estruturando um fluxo de caixa, a gente tem no primeiro ano um investimento, né, que acaba sendo um valor negativo, e no segundo ano nós começamos a ter lucros, né? Essa aqui é o fluxo de caixa. Então a gente vê que, teoricamente, em um projeto de mineração, a gente acaba tendo um fluxo de caixa constante, né? Esse é um fluxo de caixa sintético, há pequenas variações aqui. Né? E em função do fluxo de caixa, a gente pode, então, determinar o valor presente líquido do projeto, TIR, e o payback é o tempo de retorno. Né? Esse outro índice aqui é um índice de liquidez que nada mais é do que a relação entre o VPL do projeto e o CAPEX desenvolvido. Ou seja, também é um índice que pode servir de comparação. Né? E, de fato, é um índice bem interessante, né, quando a gente tem dispêndios muito altos. Ou seja, a gente acaba, por vezes, embora tenha um VPL, né, a gente pode ter uma relação muito baixa entre o nosso VPL e o que a gente investiu. Bom, mas e no caso de projetos de mineração, como que se calcular os custos? Né? Principalmente quando a gente está trabalhando de projetos conceituais ou projetos em etapas iniciais. Bom, nós temos diferentes métodos. Um é utilizar o valor em escala com base em projetos que a gente já conhece. Né? Então aqui, no caso, a gente determina o CAPEX de um projeto em função de um CAPEX de nível similar e com uma relação entre as taxas de produções, né? E um fator, né, que vai ser devido ao qual tipo de investimento nós queremos
analisar, né? Por exemplo, se a gente quiser custos diretos de produção, a gente vai usar um fator, custos de energia, outro, né? Outros métodos são a determinação, vamos dizer assim, por orçamento. A gente pode estruturar todo um projeto, né, e pontuar cada ponto que a gente vai analisar e atribuir um valor para ele, que pode, por exemplo, ser com orçamento de valores reais, ou utilização de manuais, ou por formulações de paramétricas, né? Eu vou apresentar um pouquinho ali no final sobre o que é de fato, então, o objetivo, né, do grupo de pesquisa, que é o modelo MAFMINE para estimativa de custos na mineração. Mas esse método aqui é muito relevante, né? Principalmente para validação de resultados, né? E para o cálculo rápido, né, de custos. Então pode ser tanto para custos de capital, né, CAPEX, como para operacional. O operacional só tem que tomar cuidado com o tipo de fator que é utilizado. Então aqui temos uma relação, né, do fluxo de caixa normal aqui, tá? Ele ainda não está descontado. Então, ou seja, os valores não estão corrigidos pelo tempo, né? Então nós temos os investimentos nos anos iniciais e depois a parte de lucro. Aqui então o seu oposto, que é um fluxo de caixa descontado, né? Que é muito relevante, considerando que uma premissa básica, né, de avaliação econômica é que o dinheiro, né, ele tem valor no tempo. Então, logicamente que a gente corrigindo, né, trazendo para valores presentes, os custos, né, os ganhos mais próximos vão ter um maior peso do que ganhos mais distantes, né? Por isso que eu lembro que também a avaliação, né, de econômica de projetos, muitas vezes ela acaba sendo limitada, né, para um horizonte de 20 anos, porque ganhos, além desse horizonte, começam a ser muito pouco impactantes no resultado de um fluxo de caixa, né? A gente vai vendo que como os valores do fluxo de caixa eles vão diminuindo, né, em função do tempo, né? Porque eles são, obviamente, calculados em função de uma depreciação. Que, por sinal, né, a gente consegue ver aqui pela fórmula, né? Então, no caso, o valor presente líquido, né, de todo um projeto ou de só um dos anos, né, ele é calculado pelo valor, né, dividido por essa razão, por esse fator aqui, que nada mais é 1 sobre uma taxa, né? Que no caso, essa taxa a gente atribui normalmente como uma taxa mínima de atratividade, que é estabelecida pelo projetista ou pela empresa, né? Então esse I a gente usa como uma taxa mínima de atratividade. Essa taxa então ela se refere ao que um exemplo, né, que ajuda a gente a entender o que seria essa taxa mínima de atratividade é a gente comparar um projeto, né, que a gente está investindo em mineração, onde a gente está botando, vamos dizer assim, vamos botar lá um valor de 100 milhões de dólares, frente ao investimento seguro, né, em qualquer outra situação, né? Vamos dizer que um investimento seguro nos daria um retorno de 10% ao ano, né? Mais ou menos o que chegou a dar poupança ou tesouro direto em muitas situações, né? Se a gente tem um investimento seguro que nos retorna 10% ao ano, né, sem a gente ter qualquer risco, seria então plausível a gente investir o nosso dinheiro, nosso recurso, nossos 100 milhões em um projeto, qualquer que seja, mas principalmente de mineração, que nos retornasse menos do que isso? Não, né? Então a gente já pode dizer que teríamos uma taxa mínima de atratividade de 10% ao ano. Bom, então seguindo aqui com a avaliação, né, uma coisa muito importante, né, que eu comentei, é que o VPL como instrumento ele é muito interessante, mas para comparação de projetos, para a gente saber qual projeto é melhor com o outro, não basta a gente simplesmente ver o VPL desse projeto, principalmente se esses projetos têm prazos diferentes. Se esses projetos têm prazos diferentes,
normalmente eles vão ter VPLs diferentes, então essa base vai estar enviesada, né? Por exemplo, aqui eu trago um exemplo onde um fluxo de caixa A tem um período de 4 anos e um fluxo de caixa B tem de 3 anos. Então seria um erro a gente se comparar só o VPL desses projetos. Tá? Para fazer isso, a gente tem que deixar eles em mesma base. Ou seja, repetir esse projeto de forma que eles fiquem numa base semelhante. Né? Então, por exemplo, aqui se repetiu para que eles tenham o mesmo período. Tá? Aí sim a gente pode comparar o VPL desses projetos. Bom, voltando a um ponto que é muito importante no estudo, né, de fluxos de caixa, que é a determinação da taxa média de atratividade. Né? Como eu falei ali, dependendo, né, do período, né, passando-se de uma certa escala de 10, 20 anos, além disso, a gente começa a ter muita incerteza do mercado, como é que vai se comportar, e esses valores vão se depreciando. Muitas vezes a gente não tem a certeza nem para períodos menores. Né? Então, determinar uma taxa mínima de atividade, no caso é mínima, tá? Aqui tá errado, pessoal, desculpe. É algo complexo, uma vez que essa é uma taxa de retorno que um projeto deve apresentar. Em vários casos, então, ela é determinada em comparação simples com taxas de retorno apresentadas por investimentos básicos, como eu disse, né? Em outros casos, né, em outra forma, ela considera valores de riscos de mercado, né? Considerando que a TMA de um projeto seja uma taxa livre de riscos, né, somadas a um prêmio pelo risco. Né? Então, só lembrando, né, que tipo, se a gente tem um projeto, se a gente tem a opção de botar no investimento que vai nos dar 10%, não basta simplesmente a gente pegar um projeto e ele vai nos dar 10%. Não, a gente vai para o seguro. Né? Então a gente tem que ter essa taxa livre de riscos, né? Que seria esses 10%, mais um prêmio pelo risco assumido. Né? Que muitas vezes pode ser determinadas em função de diferentes fatores, em função do país de localização, do risco natural intrínseco do setor. Né? Então, para exemplificar, né? Então a gente tem aqui essa formulação muito utilizada, né, para uma taxa livre de riscos, onde o RF seria então uma taxa livre de riscos, né, e o RM é o retorno esperado do mercado. Né? Então, assim, então, o resultado apresentaria um prêmio pelo risco aqui, né? E o beta aqui seria então uma medida de sensibilidade de retorno ao investimento em relação ao mercado em questão. Para grandes projetos é viável considerar a ação de prêmio por risco tabelado e constantemente apresentado por agentes financeiros. Tá? Entretanto, este recurso perde funcionalidade em projetos de menor escala, ainda que se deva considerar uma bonificação pelo risco. Beleza, pessoal? Seguindo, então. Uma outra opção também muito utilizada é o custo médio ponderado de capital. Né? Então, na situação de a gente ter custo de capital de terceiros ou pegar dinheiro emprestado, né, para executar um projeto, a gente pode usar essa formulação, né, que é o custo médio ponderado de capital, que tem a relação do nosso capital próprio investido com o capital total, né, vezes um fator que corresponde ao custo do nosso capital próprio, mais a relação, mais ali, né, então a relação, né, entre o capital de terceiros, que a gente está pegando emprestado, pelo capital total do projeto, vezes o custo do capital do terceiro. Né? Isso se torna relevante quando a gente está pegando um dinheiro emprestado, né, para execução de um projeto, e esse dinheiro tem um baixo custo. Ou não necessariamente um baixo custo, né, mas tem, principalmente nessa situação onde a gente está pegando um dinheiro para executar um projeto. E por fim, mais um elemento que nessa parte, né, da apresentação seria a taxa interna de retorno, né, que nada mais é do que a taxa, né, utilizada. A gente vê que aqui a gente está com a mesma formulação ali do VPL, que ela zera o VPL. Né?
Então é a taxa que exatamente nos traria um VPL zerado. Tá? Então, vamos dizer assim, se a gente tiver uma determinada TMA, ela tende a nos dar um VPL que pode ser negativo ou positivo. No caso, se a gente tiver uma taxa que zera esse VPL, seria, a gente chama ela de a taxa interna de retorno, né? Que ela representa qual é a porcentagem, né? Qual é a taxa de retorno do nosso investimento. Entretanto, a metodologia da TIR é baseada, né? Ela se baseia numa metodologia viciada para análise de investimento. Uma vez que ao considerá-la, nós estamos assumindo que todos os excedentes do fluxo de caixa são reinvestidos na mesma taxa. Fato que muitas vezes é irreal, principalmente nas situações de mineração. Basicamente, a gente tem que lembrar que um projeto de mineração é impossível se reinvestir nele, porque os depósitos são finitos, né? Diferente de muitas vezes uma fábrica ou uma linha de produção, né? Então essa é uma diferença básica onde a TIR tem que ser olhada com muito cuidado em projetos de mineração que têm vida útil, tem, vamos dizer assim, limitações de recursos. Recursos, no caso, recursos minerais mesmo. Entretanto, ela mostra-se um recurso interessante ao ser associadas a outras ferramentas, como a VPL. Então a gente tem o VPL, analisa juntamente a TIR, mas a analisar somente a TIR tem que tomar esse cuidado, né? Que ela tem esse pressuposto de que existe o reinvestimento. Bom, então aqui já adiantando, né, como ferramenta para se chegar a custos para se elaborar um fluxo de caixa, nós temos o modelo econômico MAFMINE, que como resposta, além de indicadores técnicos, ele traz os custos de capitais e custos operacionais, que são a base para a elaboração de um fluxo de caixa. Essas aqui são algumas das referências dessa primeira parte. E obrigado pela atenção até o momento.